Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, como sempre, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1 da tarde, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão, interaja também com os nossos entrevistados de hoje, é bem bacana, faça perguntas a todos eles pelo 973350038, 973350038, 12:02 agora, eu sou Mauro Friesman, é quarta-feira e você já conhece o nosso espaço por aqui nesse dia, sempre com os assuntos voltados para a saúde, para o bem-estar, para o comportamento, então vamos colocar em campo aqui o nosso time de especialistas e eles vão analisar os temas por aqui propostos. Dr. Lúcio Uebra, ele é neurologista e médico do sono. Dr. Lúcio, bem-vindo, boa tarde, como está? Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando com vocês. Obrigado pela presença. Também com a gente eu vou apresentar aqui o Dr. Gleison Duarte, médico dermatologista, coordenador da campanha nacional de dermatite atópica da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Dr. Gleison, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Agradeço em nome da SBD o espaço para a gente falar um pouquinho sobre a nossa campanha. Legal. Ana Carolina D'Agostini também com a gente. Ela é psicóloga, coordenadora do Instituto Ame Sua Mente e gerente de conteúdo da Semente Educação. Tudo bem, Ana Carolina? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. E ainda com a gente o Roberto Marciano, publicitário, consultor em marketing esportivo, presidente do Andreense Futebol Clube em Santo André, no ABC Paulista. Tudo bem, Roberto? Bem-vindo, boa tarde. Como está? Seu áudio fechado. Roberto, pode abrir por gentileza? Agora vai. Mauro, obrigado pelo convite e estamos aqui à disposição, tá ok? Muito bem, 12:03, pessoal, vamos aos nossos destaques de hoje aqui, o nosso primeiro assunto. Olha, a primavera acabou de começar, né? Semana passada, e olha só, a maior parte do Brasil está vivendo uma onda de calor que não combina com a nova estação, não é verdade? A previsão é de que esse calorão vai embora hoje, amenizando as temperaturas nos próximos dias. Só que, enquanto isso, os hospitais têm registrado aumento de internações por causas variadas, mas diretamente ligadas ao calor. E os meteorologistas alertam que teremos várias ondas de alta temperatura ainda esse ano. Sim, senhor, sim, senhora, muita coisa quente ainda vem por aí. Doutor Lúcio, eu começo com você falando a respeito desse tema. Toda vez que esse assunto surge, as pessoas falam, tem que prestar atenção aí com a pele, para as questões do sol. Sim, tem isso, a gente vai tratar desse assunto também. Mas não é só isso, é com a saúde como um todo, né? Tem muita gente dormindo mal, muita gente sonolenta aí durante o dia, porque não consegue realmente ter uma qualidade de sono bacana aí com esse calorão que tem feito, né? Os neurônios parecem não se encaixar, né? Como é que fica a vida aí com Tico e Teco ali se debatendo nesse calorão, hein? Exato, isso tem muito a ver, assim, a gente para dormir bem, a gente precisa de uma boa condição de sono. E dentro dessa boa condição de sono, inclui aí um ambiente tranquilo, silencioso, com pouca luz e também com uma boa temperatura. E o fato de o dia estar mais quente, às vezes dificulta isso, porque durante o sono, a tendência é realmente que a nossa temperatura vai diminuindo. Então, durante o sono, ali, uma fase específica do sono, a gente tem a menor temperatura do dia. E se o dia está quente, o nosso corpo tem essa dificuldade de baixar essa temperatura e aí consolidar ou induzir o sono. Então faz diferença mesmo e é difícil ter uma boa qualidade de sono com todo esse calor. Então, tanto para relaxar ali, para conseguir dormir, quanto realmente do processo fisiológico que acontece naturalmente, uma queda da temperatura corporal, e como o ambiente está mais quente, isso é mais difícil acontecer.
E qual é a temperatura que o corpo chega para fazer essa indução do sono, baixando gradativamente, como você falou, e o que não acontece por conta da alta temperatura do ambiente? Na verdade, assim, a baixa temperatura, a temperatura começa a reduzir ali no início do sono. Então, existe todo um processo que sinaliza o início do sono. Então, ao longo do dia, a gente vai acumulando ali alguns resíduos que mostram que o nosso corpo está cansado, vai precisar de um repouso, de uma limpeza. E tem essa sinalização, olha, é hora de dormir. E a partir daí começa uma redução da temperatura, que é uma redução pequena, chega no máximo a 1 centímetro, 1 grau Celsius aí de temperatura ao longo da noite, mas a menor temperatura, na verdade, acontece mais no fim do sono. Então, por volta de 1 hora, 2 horas antes do despertar, a gente tem essa menor temperatura do dia. Então, o nosso corpo ele mantém uma temperatura ali estável nas 24 horas, mas essa flutuação que acontece, que é uma flutuação pequena, acontece principalmente durante o sono, que a gente tem essa menor temperatura. E o fato do ambiente estar quente, isso pode prejudicar ali. Mas o próprio desconforto do calor também dificulta o sono. Então, às vezes é difícil você relaxar ali para conseguir induzir o sono. O que acontece com a atividade cerebral, doutor Lúcio? O que acontece com os neurônios? Eu falei tico e teco para ficar bem popular, né? Porque fica tudo muito complicado no dia seguinte, falta vigor mental, fica todo mundo bem devagar, né? Exato. A gente vê várias consequências de uma noite mal dormida, seja por má qualidade do sono ou por um tempo insuficiente de sono. E aí essas consequências podem ser no dia seguinte ou a longo prazo. Então, no dia seguinte, por exemplo, olha, fez muito calor, dormi mal, não consegui relaxar, não consegui ali induzir o sono, não consegui manter ali um sono contínuo. O que já acontece no dia seguinte? Então, a primeira coisa é realmente uma desatenção. Então, a pessoa que dormiu mal, seja porque quis, porque teve um compromisso, um trabalho, ou porque não conseguiu relaxar para dormir, no dia seguinte ela vai ter aí uma maior propensão a erros, uma maior dificuldade em manter o foco, manter a concentração, e a gente vê esse prejuízo de atenção já por uma noite mal dormida. Além disso, existe uma irritabilidade maior, o próprio humor altera, a pessoa tem uma tendência a ficar mais suscetível aí a frustrações, né? Então, às vezes, ter aí umas respostas mais agressivas, com menos paciência, e também a gente vê consequências a longo prazo. Então, várias noites assim, mal dormidas, então, se isso se torna um problema crônico, aí principalmente depois de 3 meses em que isso se perpetua, a gente vai acumulando também problemas a longo prazo. Então, aumenta o risco cardiovascular, tem um envelhecimento precoce, até por questões estéticas, existe um maior risco de hipertensão, diabetes, obesidade, e com isso até um risco de eventos graves, por exemplo, um infarto, um AVC. Pô, mas aí você está fazendo todo mundo odiar o calor, né? Aí, Tem assim, gente a estratégia é realmente buscar uma solução para se refrescar ali no momento de dormir. Então, aí até ficar atento à roupa de cama, então roupas de camas mais leves, tentar climatizar o ambiente, seja com ar-condicionado, janela aberta, se hidratar bem, tudo isso ajuda. Legal. Ana Carolina, quais são os efeitos psicológicos desse calorão todo? Bom, acho que primeiro, né, somando ao que o Dr. Lúcio falou, a gente tem que pensar que o corpo e a mente são uma coisa só. Então, o que vai ocorrer em um vai interferir no outro aí, né, e vice-versa. E quando a gente está vivendo uma onda de calor como essa, dá para a gente pensar numa série aí de impactos psicológicos e na saúde mental, como o aumento, por exemplo, do estresse e da ansiedade, né, justamente por esse desconforto que é causado e essa preocupação também que gera, né, com a nossa saúde, com a segurança nossa e de outras pessoas. E como o Dr. Lúcio falou, né, as consequências da insônia a gente vai sentindo de diversas formas aí na rotina e também potencializando aí o agravamento de possíveis doenças. E uma noite mal dormida também pode aumentar a irritabilidade e a agressividade, justamente porque a pessoa está no estado aí de cansaço, até mesmo de exaustão. Isso pode comprometer também aí as relações pessoais. E pensando em casos de transtorno mental, né, quem tem depressão, por exemplo, a pessoa pode ter uma dificuldade maior de sono, tanto de excesso de sono como de falta, e períodos assim muito quentes, né, podem atrapalhar ainda mais essa questão do sono, que é crucial aí para a saúde mental.
O que fazer? Respirar fundo, nesse abafamento, contar até 10, como induzir o sono, como tentar melhorar uma situação que o ambiente não está ajudando. Eu acho que a gente tem que usar os recursos que a gente tem, né? Como cuidar de onde a gente está, seja aumentando a ventilação, usando o ventilador, um ar-condicionado, também evitando ficar ao ar livre, fazendo atividades expostas quando está muito quente, investir muito na hidratação. Pode parecer que é uma coisa óbvia, mas é fundamental para o nosso cérebro funcionar aí da melhor forma possível e para a gente se sentir mais bem disposto. Eu acho que tem também uma preocupação grande com questões climáticas, né? O que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer com o mundo. Então, a gente também pode voltar para esse debate para pensar em como é que a gente pode se cuidar de maneira individual e coletiva frente a questões como essa, né? Que é um manejo também da ansiedade. Doutor Gleison, qual é a percepção em relação a esse calor todo para vocês, dermatologistas? Como dermatologista, isso influencia bastante. Acho que em todas as doenças que a gente tem como sintoma a coceira, né, o prurido, o momento em que o paciente sente calor, esse prurido pode se intensificar. E isso pode interferir ainda mais nos prejuízos do sono que o Dr. Lúcio aqui nos explicou, intensificar esse incômodo. Os pacientes com dermatite atópica, por exemplo, que a gente vai falar um pouco hoje, quando transpiram, né, em situações de calor, a transpiração costuma ser maior, eles costumam se coçar mais. Inclusive, assim, popularmente, alguns pacientes com dermatite atópica que não sabem o nome da sua doença até chamam de alergia ao suor. Então, você imagine como é desagradável para um paciente que tem uma dermatite atópica e está no momento de uma onda de calor, né? E essas situações que a gente fala aí, né, de hábitos, né, corretos nessa época de calor, é muito interessante, por exemplo, o recurso que vai ser adotado. Então, o banho é muito bem-vindo, mas não ficar muito tempo embaixo do banho, porque isso pode ressecar a pele, e para uma dermatose que tem já como característica o ressecamento, ficar embaixo do banho, se ensaboando muito tempo, isso só piora esse ressecamento. E aí a gente fala, então, vamos para a piscina. A piscina não vai ter o sabão, mas aí se você fica muito tempo no cloro, o cloro também resseca. Então, tudo tem que ser com muita moderação, né? Na dermatologia tem todo um cuidado aí para a gente não piorar. Achando que está melhorando, a gente pode introduzir um hábito que acaba piorando. Chuveiro frio também não é bom? Desculpa, não ouvi. Um banho frio, uma ducha fria, um chuveiro frio? O banho frio é bem-vindo, né? E aí ele deve ser um banho rápido, só para refrescar, não ficar o tempo todo embaixo da água, porque nessas dermatoses e problemas de pele que tem uma pele seca, quanto mais tempo você passa embaixo da água, paradoxalmente você não hidrata, você resseca. A hidratação a gente não faz com água, a gente faz com gordura, são os hidratantes, né, que a gente passa após o banho. Né? A hidratação ela vai ser feita externamente por esses hidratantes e internamente com a ingestão de líquidos. E para a exposição ao sol, claro, sempre aquela indicação do protetor solar, cada um com a sua característica, com o seu grau de sensibilidade, enfim. Então, a gente já tem a recomendação de usar o filtro solar no dia a dia, o ano inteiro, para trabalhar, para fazer as nossas atividades, principalmente nas áreas que tem mais fotoexposição, né, exposição ao sol, então o rosto, o dorso das mãos, e agora é um momento crucial de lembrar disso, né, mas a gente não deve associar a temperatura à necessidade do filtro solar, porque mesmo em dias de mormaço, com uma nebulosidade maior, com muitas nuvens, ali a gente tem a passagem dos raios ultravioleta. Então, o hábito ele deve ser feito independente da temperatura ou independente da luminosidade, senão a gente não cria esse hábito, a gente fica esperando aparecer o sol e não cria o hábito. Né? Roberto Marciano, e aí no esporte aí em Santo André, em a moçada aí do futebol, como é que está a preocupação do clube para cuidar aí de todo mundo, porque é um desgaste, né? E é preciso estar preparado para as competições. Não. Então, no nosso caso aqui, o esporte ele tem essa variante, né? Inclusive nos campeonatos oficiais aí das federações, eles introduziram aí o tempo, né? Aos 23 minutos sempre para o jogo ali para fazer a hidratação, né? A nossa preocupação ela é a mesma nesse processo, na parte da pele, né? Nossos treinadores eles indicam e a maioria dos atletas já usam os protetores solares, né? No caso da hidratação, a gente utiliza, além da água, utiliza os isotônicos, né, os repositores aí, né? Então, no nosso caso, a gente já tem esse pré-estabelecimento
desse processo, né? A gente já vem preparado para isso. E normalmente os jogos eles se dão ali sempre no comecinho da tarde, né? Então eu acho que ameniza um pouco esse processo de uma temperatura mais alta. Então, no nosso caso, como a gente trabalha com categorias de formação, a maioria dos jogos ou ele é pela manhã, nos finais de semana, né? Ou no meio da semana à tarde. Então, a temperatura ela já está um pouquinho diferente daquele temperatura ali do meio-dia, 1 hora, 2 horas, né? E os processos que a gente trabalha são os mesmos dos profissionais, a hidratação, a reposição, né? E o cuidado com a pele aí, com o protetor solar. Muito bem, gente. 12h16, programa Gente que Fala por aqui. Estamos ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Vamos seguir aqui para o próximo tema, 12h16. A morte da campeã olímpica Valesca Oliveira jogou mais foco, mais luz sobre o debate do Setembro Amarelo. É um movimento que visa conscientizar as pessoas a respeito do suicídio e também evitar o problema a partir do agravamento de quadros, principalmente de nervosismo, ansiedade, pânico e depressão. A jogadora atleta Valesca parecia feliz, né, bem-sucedida e realizada através de seus sorrisos e participações sociais. É apenas a ponta do iceberg das questões de saúde mental que envolvem uma parcela cada vez maior da população. Ana Carolina, a gente muitas vezes não observa, né, essa questão do suicídio. Quando a gente se depara aí com uma situação de suicídio, um episódio que ocorreu, a gente se pergunta o que aconteceu? Não deu sinais, não demonstrou nada, enfim, é aí que está o risco, não? Eu acho que falar do tema de suicídio ele é muito complexo e justamente por isso eu acho que não tem que ser um tema cujo foco é no mês de setembro, né? Apesar de ser muito importante para o mês de conscientização, tem que ser algo que a gente fala o ano inteiro. Falar de questões de saúde mental, falar de sofrimento, falar sobre onde buscar ajuda. E como você trouxe aí na sua introdução, né, que muitas vezes a gente julga pela aparência, por ver uma pessoa que está sorrindo, muitas vezes a gente não enxerga esse sofrimento que acaba sendo silenciado, muitas vezes pela pessoa achar que mostrar que um transtorno mental ou um sofrimento é um sinônimo de fraqueza, né? Esse é um dos estigmas aí que acompanham as questões de transtorno mental, e a gente se vê inserido numa cultura com muito pouco espaço para falar sobre isso. Então, tudo isso dificulta a busca por ajuda. E como você trouxe, o suicídio, ele é a ponta de um iceberg. Não dá para a gente olhar para esse tema e dizer que a gente pode explicar todos os casos com uma única explicação. Então, o suicídio, ele é um fenômeno multifatorial e cada caso é único, né? Cada suicídio carrega uma história, um sofrimento, apesar de a gente ter uma série de elementos aí que a gente pode olhar que são mais frequentes, que levam a casos como esse. Essa mudança de cultura é necessária para que o assunto seja falado não só no mês de setembro, que é o mês do movimento, mas o ano todo, como você destacou aí na sua fala. Isso depende exatamente do quê? O que outras sociedades, por exemplo, em outros países, mundo afora, fazem para essa mudança de cultura? Eu acho que toda mudança de cultura passa por um tripé, que passa, né, pelas escolas, pela família e pela sociedade em geral. E pela sociedade, eu falo sobre campanhas, eu falo sobre publicidade, falo sobre políticas públicas. Então, quando a gente vai falar sobre, se a gente quer cuidar de suicídio, a gente tem que pensar como é que está acontecendo nas escolas, nas empresas, o cuidado com a saúde mental e o desenvolvimento de competências socioemocionais, né, para a gente aprender a modular as nossas emoções, para a gente aprender a ter melhores relações aí uns com os outros e também ter ferramentas para a gente lidar com o que não está fácil. Passa também por a gente saber onde buscar ajuda, então quais são os serviços públicos que existem, gratuitos, quais são os serviços pagos, o que faz um psicólogo, qual que é a diferença para um psiquiatra, existem grupos de apoio gratuitos, existem uma série de recursos que muitas vezes as pessoas não conhecem e a gente acaba não falando todo sobre isso, e aí as pessoas vão sofrendo cada vez mais de forma silenciosa, podendo levar a saídas muito tristes, como o caso dessa atleta. Bom, esse tripé que você citou, ora ele não está completo, ora tem um, ora tem dois, às vezes até está completo, mas não basta estar completo, precisa ter uma interação entre esses 3 pontos para que as coisas aconteçam, né?
Perfeito. Eu acho que quando a gente fala de saúde mental e mais especificamente sobre suicídio, primeiro a gente tem que pensar em conscientização e informação. São esses os primeiros passos. Então, muitas vezes agora, né, que eu tenho feito algumas falas em escolas, quando eu conto para alguém que eu estou indo falar sobre isso, a maioria das pessoas fala, ai, credo. Então, você imagina se você está num sofrimento muito grande e essa reação do credo sempre vem, né, como algo que não pode ser falado, que a gente tem que estar sempre alegre e não deve falar de temas difíceis. Então, pensando nesse tripé, começando por conscientização e informação, e quando a gente tem noção do que é um sofrimento, quais são os sinais de alerta, a gente começa a poder reconhecer mais em nós mesmos ou em quem está próximo de nós que aquela pessoa não está dando conta sozinha, que ela pode precisar de ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo. E com tudo isso, né, quanto mais conscientização a gente tem, mais a gente diminui aí os estigmas, né, que são essenciais para a gente diminuir essa visão que tem sobre os transtornos mentais, sobre o sofrimento e acabam por retardar aí a busca por ajuda, levando a um sofrimento que muitas vezes é visto como insuportável. Ana Carolina, qual que é a razão desse credo, né, como você chamou a atenção? Isso tem a ver com a morte? As pessoas não conseguem encarar a morte também, assim como não conseguem encarar o tema suicídio, porque a morte, nossa, credo. Então, essas coisas estão interligadas. Suicídio é morte. Eu acho que na nossa cultura a morte ainda é vista como um grande tabu, mas eu acho que ainda é mais forte o tabu contra os transtornos mentais. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de depressão, tem pesquisas que mostram, né, que leva, em média, as pessoas, por conta dos estigmas, né, que dizem, depressão é frescura, depressão é falta de fé, ou a pessoa está assim porque ela quer, ela poderia estar de outro jeito, ela tem tudo na vida. Então, todos esses estigmas acabam por retardar de cerca de 8 a 10 anos a busca por ajuda. Então, você imagina, né, se você tem, por exemplo, uma dermatite, alguma outra questão física, e você demora 8 anos para buscar ajuda, quão grave pode ficar a sua situação e como seu corpo passa a funcionar aí de outro jeito, porque você não parou para olhar para essa questão. Então, eu acho que tem sim um medo da morte, mas também a gente tem muita dificuldade em reconhecer transtornos mentais, buscar ajuda por achar que aquilo é um sinal de fraqueza e também falar mais abertamente sobre temas difíceis, né? Como tristeza, como solidão, e não tanto se basear no que mostram as mídias sociais, por exemplo, né? Que é sempre um retrato de felicidade, de uma coisa que chega a ser falsa e que muitas vezes não mostra a realidade como ela é. Nem para a gente perceber como uma pessoa está se sentindo, tanto para olhar como outros temas aí que dizem respeito às dimensões humanas. O pedido de ajuda, esse pedido de ajuda parte necessariamente da pessoa que está na situação, depende dela, ou das pessoas que estão ao redor? Porque as pessoas que estão ao redor, como você também já destacou, e a gente falou aqui na abertura do tema, as aparências enganam, muita gente não sabe quem é que está dentro dessa situação. Então, eu acho que quando a gente, em setembro, fala sobre suicídio, a gente está trazendo conscientização. E sobre conscientização é importante a gente ter ideia de alguns sinais de alerta importantes, porque nem todo mundo consegue verbalizar, dizer com todas as letras, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Isso depende aí de uma série de fatores culturais, sociais, uma tradição familiar, ou como pode ser visto no trabalho ou na escola. Então, alguns sinais de alerta importantes são, por exemplo, uma mudança de comportamento, de humor ou da rotina. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que tinha muita vontade de sair, de repente eu estou isolada, não tenho mais tanta vontade de ver meus amigos, eu dormia bem, agora eu estou dormindo muito mal, eu estou perdendo a vontade de me alimentar. Ou, por exemplo, no trabalho, eu estou performando muito mal, então, no sentido de me atrasar, de entregar as minhas tarefas. A gente pode observar também um aumento de comportamentos mais destrutivos, como se envolver mais em brigas, discussões, o uso de álcool e outras drogas pode ser um sinal de alerta também de que a pessoa está buscando formas de se sentir melhor. Falas que evidenciem a baixa autoestima, a pessoa dizendo que ela não serve para nada, que ela é um peso para outras pessoas, assim como comportamentos mais impulsivos. Então, esses são alguns dos sinais de alerta que a gente pode perceber aí mais sutilmente quando a pessoa não se sente à vontade, né, ou não encontra palavras para pedir ajuda para alguém de confiança. E quando a ajuda a ajuda depende de um psicólogo e quando a ajuda depende de um psiquiatra, em quais situações?
Bom, psicólogos e psiquiatras são ambos profissionais aí de saúde mental, e se há uma tentativa de suicídio ou uma pessoa que está falando sobre a vontade de se matar ou faz um plano para tal, ela tem que ser avaliada com urgência por um psiquiatra para ele ver qual que é a melhor saída ali para aquela pessoa. Se é tomar um medicamento, se é o caso de uma internação, por exemplo, ou fazer recomendações aí para a família para que essa pessoa não fique sozinha. E eu acho que um psicólogo, ele pode entrar sempre como esse apoio psicológico para a terapia, seja individual, seja em grupo, e também para trabalhar junto com o psiquiatra. Então, o psiquiatra viria num momento assim mais emergencial, né, quando está acontecendo aí uma tentativa, um plano, ou já teve uma tentativa prévia, e ele pode trabalhar em parceria com o psicólogo, e tem alguns psiquiatras também, muitos na verdade, que têm formação em psicoterapia. Então, o psiquiatra também pode realizar psicoterapia. Vejo que o doutor Gleison está pedindo a palavra. Algum questionamento, doutor? Acho que eu queria complementar aqui Um complemento, sim. Uma situação que acontece muito na nossa especialidade, em algumas doenças de pele que são muito estigmatizantes. Uma semana antes de tentar suicídio, os pacientes procuram um dermatologista quando possuem essas doenças de pele, psoríase, hidradenite, dermatite atópica, como uma última tentativa de encontrar um refúgio, talvez uma esperança de tratamento. Então, essas doenças, elas são muito associadas também na nossa área ao aumento da incidência de comportamento suicida, seja a ideação, o mero pensar, ou o comportamento, a tentativa, ou o suicídio completo. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade de identificar que nesses pacientes mais graves há uma chance maior, e se eles externam qualquer situação, como dizer assim, tá difícil viver, às vezes ele está querendo dizer que está já contemplando esse suicídio. Então, é uma interface com a nossa especialidade também importante, que a gente recorre ali ao psicólogo e o psiquiatra com muita importância aí nesse encaminhamento. Muito bem, gente. 12h28, o programa Gente que Fala de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente está ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, por imagens no Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. Próximo assunto. O sono, pessoal. O sono é um processo natural de inconsciência associado a repouso físico e mental. Enquanto a gente dorme, o cérebro produz diferentes hormônios e consolida a memória e o aprendizado. Quando dormimos pouco ou mal, sentimos as consequências imediatas no dia seguinte, como fadiga, sonolência, desatenção, irritabilidade, dor de cabeça, tontura, além dos efeitos que surgem a longo prazo relacionados ao metabolismo, como um maior risco de obesidade, diabetes, dislipidemia, que é a gordura no sangue, e também doenças cardiovasculares. Bom, já no começo aqui, no nosso primeiro assunto, a gente tratou um pouco dessa questão do sono, prejudicado por conta do calor, mas tem gente que tem problemas de sono permanentemente, independentemente do clima, da estação do ano e tudo mais, não é, doutor Lúcio? Exato. A gente tem aí, na verdade, assim, é comum falar, né, olha, o tanto que o sono é importante, a gente dorme mais ou menos um terço da nossa vida, ali de 7 a 8 horas, às 24 horas a gente passa dormindo. Mas, na verdade, assim, o sono vai muito mais do que essas horas dormidas, né? Então, a gente tem muito ali, durante o dia, a consequência do que a gente teve de sono durante a noite. Então, se a gente dorme melhor, a gente está mais produtivo, a gente está mais disposto. Então, o sono ali, apesar de ele se localizar ali no período da noite, a gente vive o resto do dia em consequência ali do que a gente viveu durante o sono. E o que é comum é as pessoas não terem uma boa consciência de qual é a qualidade do seu sono. Então, não avaliarem isso. Bom, eu realmente durmo bem? Como eu me sinto? Qual é a sensação ali quando eu desperto? E, às vezes, até se acomodam com sintomas de sono relacionados a distúrbios do sono que vivem aí por anos e anos. Então, bom, eu ronco, mas isso é normal, minha família toda ronca, ou eu sou sonolento, preciso tirar ali um cochilo de 30, 40 minutos sempre depois do almoço, às vezes eu cochilo ali dirigindo, mas, bom, isso é normal, nunca aconteceu nenhum acidente, não é algo que eu preciso buscar ajuda. Então, assim, a cultura sobre aí os distúrbios do sono é muito recente, e especialmente no Brasil. E uma coisa que é comum é as pessoas não terem essa autoavaliação sobre a qualidade do sono, e por muitas vezes não busca aí ajuda, não tem essa consciência de que é algo que pode ser tratável e que pode aí melhorar a qualidade de vida.
Esse ponto é importante a gente abordar. As pessoas não têm o entendimento da qualidade do sono e, por consequência disso, na hora da obesidade, na hora que aparece a diabetes, na hora que sobe o colesterol, também não conseguem fazer uma relação entre essas consequências e a qualidade ruim do sono, não? Exato. E isso acontece até com o profissional de saúde. A medicina do sono é uma especialidade mais recente, até assim, o conhecimento sobre o funcionamento do sono é muito recente, e às vezes as pessoas não fazem essa associação de o quanto existe de impacto da qualidade ou quantidade do sono em outros distúrbios. Então, por exemplo, em doenças dermatológicas, em doenças mentais, em doenças cardiovasculares. Então, o paciente que teve um AVC, o paciente que teve um infarto, às vezes ele está na via final do paciente que viveu ali por anos e anos com a má qualidade do sono. Então, é importante essa conscientização sobre a autoavaliação do sono e também essa consciência de que os profissionais de saúde devem buscar ali mais informações sobre a qualidade do sono. Até voltando no assunto do suicídio, é comum aí a gente ver que existe uma associação maior nos pacientes que têm transtornos mentais, seja depressão, ansiedade, quando eles têm distúrbios do sono, têm uma insônia associada, eles têm um maior risco de aí uma ideação suicida ou realmente uma tentativa de suicídio. Então, é importante tanto para o indivíduo comum avaliar melhor o seu sono, quanto também para o profissional de saúde questionar mais sobre o sono. Exceto o médico que é da área do sono, os demais acabam, às vezes, até também não fazendo um diagnóstico correto de determinadas doenças, por não fazerem essa relação com o déficit de sono. O que acontece mais recentemente é uma segmentação da medicina. Então, cada especialista ali cuida muito da sua área e, às vezes, não tem essa visão do paciente como um todo. Então, às vezes, fica ali algumas informações que o paciente não leva ativamente, até porque ele acredita, bom, não tem por que eu falar que eu durmo mal se eu estou avaliando, sei lá, a minha qualidade visual, a minha audição, e às vezes não faz essa associação, e o próprio ali, até no contexto das consultas mais curtas, ou muito direcionadas à queixa, não ter essa oportunidade. Mas os transtornos do sono são muito comuns. Então, mesmo que não seja uma causa direta de um outro sintoma, ele pode ser um fator ali que está agravando. Então, se a gente pensar, por exemplo, a apneia do sono, que é uma doença e uma das principais doenças, um dos principais distúrbios do sono, ele acomete mais ou menos 1/3 da população adulta. Então, invariavelmente, se o seu paciente foi com uma outra queixa, ali pelo menos 33% deles têm chance de ter ali uma má respiração durante o sono, e isso ser um fator agravante ali do motivo que ele buscou ajuda. Entre os distúrbios do sono, doutor Lúcio, o que é mais comum? Por exemplo, aquele que tem insônia e que passa a noite em claro e sabe que ele tem algum problema, que ele não consegue dormir, não consegue pegar no sono, ou aquele que dorme mesmo, ou acha que dorme, né? Mas aqueles problemas que ocorrem durante a noite interferem na qualidade do sono, como, por exemplo, a apneia. A pessoa às vezes não sabe disso. Exato. Os distúrbios do sono mais comuns são a privação do sono. Então, isso, na verdade, é o que talvez seja mais banalizado. As pessoas dormem menos, têm até consciência de que, olha, bom, dormiria melhor com 7, 8 horas, mas por conta de trabalho, por conta de lazer, eu acabo dormindo 4, 5 horas. E ali não acreditam que isso vai ter alguma consequência. Então, a privação de sono acaba sendo aí o transtorno do sono mais comum. Associado a isso, o transtorno de insônia, que aí o paciente, em geral, tem uma queixa, ele percebe, bom, eu tenho uma dificuldade para iniciar o sono, eu acordo várias vezes no meio da noite, eu acordo no meio da noite e não consigo voltar a dormir, e aí ele tem uma crítica maior, isso realmente acaba se tornando ali um problema que ele busca ajuda, ou tenta resolver aí através de medicação com amigos, com automedicação, e o outro, a apneia do sono, são os 3 principais. Da apneia do sono é comum essa normalização do tipo, eu ronco, eu às vezes paro de respirar durante a noite, mas é uma coisa da minha família toda faz isso, ou o paciente não ter queixa, apesar de ter uma fadiga muito grande, uma sonolência muito grande. Você pega o transporte público, é muito comum a gente ver pessoas lá sentadas e cochilando, dormindo ali, pegam no sono, no trajeto mais longo, às vezes até no trajeto curto. Isso é um termômetro de que as pessoas estão dormindo mal? Ou seja, quem dorme bem não dorme no trem? Exato. A sonolência diurna é um sintoma aí que sempre é um alerta.
Então, se dorme em horário inapropriado, num ambiente inapropriado, fora ali da intenção de dormir, é um termômetro de que alguma coisa não vai bem. Pode ser quantidade, pode ser qualidade do sono. O mais comum até que seja quantidade. A maioria das pessoas aí não respeitam a quantidade de horas de sono, ou talvez não respeitam também o horário de sono. Isso também é comum e a gente vê muito nesses casos. Então, pessoas que às vezes precisam dormir mais tarde, acordar mais tarde, mas o trabalho é muito cedo, precisam de aí um transporte muito prolongado, e aí acabam acordando ainda mais cedo, e aí por conta disso acabam dormindo aí no transporte. Então, dormir fora do horário habitual, dormir fora do ambiente habitual de dormir é um termômetro. Então, é algo que deve ser avaliado melhor. Muito bem, faltando 24 minutos para 1 da tarde, a gente vai dar uma paradinha breve agora para o intervalo, para a mensagem aqui do nosso apoiador, um gole de água para cada um. Olha, gente, não dá tempo nem de dormir, é muito rapidinho. Pai bola, a gente já volta aqui com a sequência dos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta agora, 23 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala no Ar, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela Altivia, TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Hoje é quarta-feira e os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, passando aqui pela bancada do programa Gente que Fala. Eu não falei que o assunto era rapidinho, o intervalo era rapidinho, pai bola. Por falar em pai bola, a gente vai falar sobre o seguinte agora. No movimento que pode marcar a história do esporte, o Andreense Futebol Clube está dando um passo audacioso em direção à inclusão e à igualdade. Agora, no sábado, dia 30, o clube vai lançar o Futsal Down Andreense. É a primeira escola de futsal dedicada às pessoas com síndrome de Down. Mais do que um só time ou uma escola, o projeto personifica a determinação, o espírito de equipe e a superação. E é um exemplo de como o esporte pode unir, inspirar e quebrar preconceitos. Roberto, o Andreense foi fundado em 2013, então a gente já tem 10 anos, né, de existência. Já veio aí no seu DNA com esse espírito de inclusão, né? Sim, exato. Na realidade, o Andreense, ele nasceu já de um projeto de inclusão e de formação, né? Nós tínhamos um projeto em Santo André, no qual a gente trabalhava com atletas aí na faixa de 11 até 13 anos, né? E esse projeto, ele tinha um respaldo de parcerias. Nós tínhamos 9 empresas que participavam desse projeto, e as crianças ali, eles tinham o projeto de inclusão, porque eles vinham de várias regiões, aqui de Santo André, do Grande ABC, vinham garotos de Arthur Alvim, vinha garotos de São Mateus, de Itaquera, então na Vila Prudente, né? Então nós tínhamos uma área ali de abrangência ali de 40 quilômetros mais ou menos que esses garotos vinham, né? E nesse projeto nós tínhamos ali a parte educacional, que era a parte de reforço escolar. Tínhamos também a parte de uniformização, de disputas de campeonato, de alimentação, de chuteira. Tínhamos uma parceria com a Penalty, na qual a Penalty, né, nos envolvia aí com a doação de chuteiras. Então, quando esse processo ele se encerrou, nós tínhamos um grupo de atletas, na faixa de 30 atletas, porque essa parceria era com um outro clube da cidade, né, no qual eu era sócio desse clube. E quando esse projeto se encerrou, nós tínhamos 30 atletas que os pais, por essa relação que tínhamos no processo, eles queriam continuar conosco nesse processo. E aí nós fomos buscar subsídios para que mantivéssemos esses atletas. Como nós precisávamos colocar o nome de um clube
um nome para poder disputar os torneios amadores que fosse aqui em Santo André. Aí o Andreense nasceu nessa linha, porque queríamos criar algo que tivesse uma relação com a cidade, que tivesse uma relação da nossa origem, que é a origem de inclusão e da área de risco, né? E todos nós somos andreenses, né? Todos nós que nascemos, que vivemos, que trabalhamos, somos moradores, todos somos andreenses. Então, o nome ele acabou criando um vínculo com a nossa cidade, né? E aí, com esse processo de inclusão e a evolução do nome e das atividades do clube, nós fomos amadurecendo todos esses processos de inclusão e de formação. E a gente entende, até pelo fato de termos inserido garotos aí na área de reforço escolar. A minha esposa, ela é professora do Estado e trabalhou também na área particular há mais de 30 anos, e da dificuldade que essas crianças têm nessa faixa etária de ter uma referência, de ter uma identificação na área de formação, de uma profissão, né? Então, nós começamos a olhar o clube como um agente de transformação e não como um agente na área de você fazer processos para ter atletas, para você gerar recursos e ser mais um player no mercado de um clube que forma e vende atletas, né? Na realidade, esse processo ele até existe no clube, mas ele existe como um fim, não como um meio, né? E o meio que a gente identificou é que, através desse processo, a gente pode incluir todo o processo de crianças e de jovens que tem um aspecto, né? No caso, no primeiro passo que a gente deu aqui, a gente tem uma participação com uma ONG, que é o Espaço Negro. Eles mantêm ali cerca de 70 crianças, que são crianças retiradas de violência doméstica, né? São crianças que também têm a área ali de psicologia, e nós fizemos uma parceria. Qual seria essa situação? Eles nos enviam todos os atletas, todas as meninas, todos os garotos, né? E nós colocamos esses garotos dentro de um ciclo de treinamento, e aqueles garotos que realmente têm um potencial ali para permanecer, a gente mantém eles no grupo, né? Porque também é um número limitado, infelizmente ainda, né? E de qualquer maneira a gente fica ali sempre supervisionando essas outras crianças também, com ajuda de alimentação, com ações, né? Por exemplo, teve um evento agora, pouco, a gente fez algumas ações em relação à arrecadação de alimento, então foi para essa ONG, né? A outra situação é sobre uma parceria que nós fizemos com o Instituto Te Acolher Brasil, que é um instituto que cuida do espectro autista, né? Eles são bastante difundidos no Grande ABC, tem várias palestras aqui na nossa região, e eles também nos enviaram algumas atletas, umas avaliações que nós fizemos aí, a questão dos 40 dias, né? E para nossa felicidade, quando terminou as avaliações, eu passei os resultados e a presidente do Te Acolher me ligou super emocionada e agradecendo, porque três meninas autistas passaram no processo e nós nem sabíamos quem eram as meninas, né? Então foi algo assim muito emocionante para nós, principalmente para mim, né? Que estou à frente desse processo todo, das pessoas que estão envolvidas, né? E agora a gente acabou de fazer esse processo para atletas com síndrome de Down, que é um projeto inicial de futsal, porque nós já temos o futsal, ele é o esporte em termos coletivos, assim, de futebol. O futebol, ele é um pouquinho mais, ele tem mais participações, né? Então já existe outros clubes que têm o futsal Down em São Paulo, né? E nós recebemos um convite através da Secretaria de Deficiência aqui de Santo André, né? Se nós teríamos à disposição de acampar um projeto desse, e a gente de bate pronto, a gente já tem um processo ali na ABR Mauá, que é o antigo clube da COFAP. Nós estamos iniciando 2 escolas ali, uma de masculino e uma para feminino, de 7 a 14, e aí nós incluímos esse processo aos sábados, que será das 15 horas até as 17 horas, né? E estamos divulgando esse processo, que é para a gente poder atender essas crianças, esses jovens, né? E para nós é uma gratidão muito importante. Como é que as famílias podem fazer para participar? Bom, começa o pontapé inicial, no sábado agora. Sábado agora a gente vai fazer as apresentações, nós vamos mostrar o projeto, de que forma que nós vamos trabalhar, né? Nós temos o Rogério Marinho, que é um profissional de ponta, é o nosso coordenador técnico, ele já trabalha há mais de 15 anos nessa área,
cuidando de deficientes, né? Cuidando desse lado da população. Então, o projeto ele começa no sábado, nós temos o apoio da Secretaria de Deficiência, né? Temos esse profissional que vai nos dizer toda e treinamento em relação aos profissionais também que vão estar lidando. O áudio fechou repentinamente, Roberto. Para finalizar, vamos lá. Uhum. Aí para participar, a gente gostaria aí que o pessoal entrasse, nós temos o link, está nas nossas redes sociais, no Instagram, Andreense Futebol Clube, Facebook, Andreense Futebol Clube, né? E tem o linkzinho lá, e também quem tiver disponível também pode entrar em contato aí através do nosso WhatsApp, que a gente passa as inscrições. Tem limite de participações, Roberto? Não, por enquanto nós não limitamos. Muito bem, olha, 14 minutos para 1h agora, vamos seguir para mais um tema. Esse é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Dia 14 de setembro, foi o Dia Mundial da Dermatite Atópica, e a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou aí na ocasião uma campanha de conscientização sobre a doença, que é uma das mais frequentes da área da dermatologia. A dermatite atópica é uma condição genética, crônica, apresenta coceira e pele seca, principalmente nas grandes dobras do corpo, cotovelos, região atrás dos joelhos e pescoço. A doença não tem cura, mas o tratamento correto ajuda a controlar a coceira, a reduzir a inflamação da pele e a prevenir as recorrências. O próprio nome diz, né? Dermatite atópica, doutor Gleison, não significa que não se sabe a causa, né? A dermatite atópica, ela ainda é uma doença que está sendo muito avaliada porque ela parece ser multifatorial, não tem uma causa única. A gente tem a participação ali de um componente hereditário, uma predisposição genética, existe um defeito de barreira, né? Como se uma pele normal fosse feita de tijolo e cimento, a pele do paciente atópica, como se ela tivesse somente o tijolo, não tivesse o cimento entre as células da pele, e com isso ela tem uma barreira muito grande, muito prejudicada, promovendo ali a entrada de tudo que é tipo de agressores, fatores ambientais, do suor, até mesmo bactérias que não deviam estar ali. Então, ela é muito complexa, tem fatores que levam a gatilhos, por exemplo, emocionais, às suas crises, mas é uma doença que, como você falou, que é crônica, mas que tem tratamento. Eu acho que mais importante do que a gente pensar em curas, né, que são poucos momentos da medicina que a gente fala em cura, a gente tem controle. E a campanha, ela exatamente está focada nisso, né? É trazer essa percepção à população de que é uma doença que tem tratamentos que são antigos, convencionais, que são utilizados até hoje, e tratamentos mais modernos, que são envolvendo aí os imunobiológicos, são novas tecnologias ou pequenas moléculas, são tratamentos sintéticos também de alta tecnologia, mas que importante é isso, é trazer essa percepção que é uma doença frequente. Não pode ser subestimada uma doença que de cada 10 crianças, 2 terão dermatite atópica, de cada 10 adultos, 1 terá dermatite atópica. Só que muitas dessas pessoas que têm dermatite atópica estão em casas, nas suas casas, não estão se tratando, sem saber que existem tratamentos, sem saber a quem procurar. Sem saber que sequer tem a dermatite atópica. Muitas vezes, sim, como eu estava comentando, né, popularmente, aí ela tem vários nomes, né, alergia ao suor, ela pode ser confundida com urticária, pode ser confundida com dermatite de contato, que são aquelas alergias que você coloca algo na pele e faz ali uma reação de fato alérgica àquele produto, né, um brinco, um cinto, um tonalizante. A dermatite atópica não é uma alergia, ela é uma doença inflamatória, como você mesmo explicou bem, e aí tem esses componentes genéticos, ambientais. Então, às vezes, a gente não sabe que, de fato, tem a dermatite atópica. E aí são tantas medidas incorretas que são adotadas que, quando esse diagnóstico vai ser feito, ele já está atrasado. O paciente já está fazendo automedicação, tratamentos incorretos, o uso de medicações como, por exemplo, corticoides de alta potência, que não deveriam ser administrados sem uma orientação médica, né? Por quanto tempo, em que regiões. Então, são muitos os problemas advindos do atraso desse tratamento da dermatite atópica. Como é que essa campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que foi lançada aí no Dia Mundial da Dermatite Atópica, alcança as pessoas? Como é que é o trabalho, a estratégia de vocês para levar informação a respeito desse assunto? Então, na página do Instagram da
da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente tem lá o link para a campanha, né? E nesse link a gente tem as orientações sobre a doença, mitos e verdades, e de forma muito importante também a gente tem ali um redirecionamento para médicos especialistas. Então, o paciente vai clicar nesse link para procurar o médico dermatologista, e lá a Sociedade Brasileira de Dermatologia coloca ali à disposição, em todos os estados do Brasil, médicos que são especialistas de fato em dermatologia. A gente sabe que é uma área que é frequentemente invadida por profissionais que não são especialistas, né, que se auto-intitulam, mas para ser especialista em dermatologia é necessário ter uma residência médica de 3 anos, ou é necessário ter feito uma prova de título, e para isso todo dermatologista precisa ter um registro de qualificação em especialista, o RQE. Então, a SBD ela deixa disponível esses profissionais, capacita as pessoas, dá empoderamento ao paciente para entender qual é a sua doença e, principalmente, o que não fazer, que é o mais comum. Na pele, a gente testa de tudo, né? Acho que em outras áreas o paciente não se automedica tanto, né? Não vai tomar um remédio de pressão sozinho. Às vezes acontece, mas na dermatite, nas doenças de pele, é super comum. Eu acho que eu sei tratar, vou passar essa pomada, e às vezes acaba piorando o problema, dificultando ainda mais o nosso manejo. Embora as causas sejam das mais variadas, como você destacou, genéticas, ambientais, enfim, Dr. Gleison, dá para saber qual é a causa mais prevalente? É de ordem psicológica, por exemplo, a própria Ana Carolina pode falar também a respeito. Como é que a dermatologia observa, Dr. Gleison? Então, o indivíduo, para ter dermatite atópica, ele precisa ter algum tipo de predisposição genética. Então, é muito comum que essa predisposição venha na família ou de um histórico de rinite alérgica, de asma ou de dermatite atópica, mas não é obrigatório para o diagnóstico essa predisposição. Muitas vezes ela está oculta, né? Então, não precisa necessariamente nesse momento da anamnese que o requisito de genética, de hereditariedade seja preenchido, mas é um indivíduo predisposto. De alguma forma, ele tem alteração no seu DNA. Somada essa alteração, a barreira comprometida, e a gente, ao olhar, examinar a pele, a gente vê como essa barreira é ruim. É uma pele que não tem brilho, que é ressecada, aquela pele que parece que nunca viu hidratante na vida. Então, é uma pele áspera, tem uma textura ruim. Então, a dermatite atópica tem essas características que dão um diagnóstico clínico, e aí a gente tem gatilhos. Então, eu falei, por exemplo, do gatilho da piscina, né? No calor agora, os banhos quentes, o ensaboar demais, a falta de aplicação de um hidratante, e um outro gatilho é esse gatilho emocional. Então, em momentos de estresse, alguns pacientes podem ter ali exacerbações, mas a gente nunca deve dizer que é uma doença psicológica. A gente tem bebês de 4, 5 meses de vida que têm dermatite atópica severíssima. Eles não têm ali nenhum componente de estresse envolvido nessa gênese. Pode ser um gatilho em um paciente, mas em outro não. Pessoal, perguntas da nossa audiência, uma para cada um. Eu vou pedir brevidade a todos para a gente conseguir cumprir com todas da melhor maneira. O Dr. Gleison está falando, então eu vou com você, Dr. Gleison. A psoríase pode ser uma doença perigosa? Quem pergunta aqui é a Érica Lopes, ela está no Instagram acompanhando a gente. Nas formas de psoríase mais extensas, que a gente chama de psoríase grave, ela tem um componente inflamatório no corpo inteiro. Então, eu diria que perigosa nesse aspecto, porque às vezes a gente acha que é uma doença de pele, mas por baixo dela tem todo um iceberg de comorbidades. Eu posso ter uma psoríase grave e, ao mesmo tempo, ter uma inflamação no fígado ou ter uma inflamação no intestino e não saber. Então, ela pode ter esse aspecto, sim, sistêmico. Ana Carolina, Daniela Neves está acompanhando a gente no YouTube. Obrigado, Daniela. Ela quer saber o seguinte: tem algum estudo que analise a relação entre o uso das redes sociais e o aumento no número de suicídios? Tem alguns estudos que mostram, né, esse período de que as redes sociais se tornaram mais frequentes na nossa vida com o aumento aí de casos de suicídio. Mas eu acho delicado fazer essa relação direta, porque as redes sociais elas têm um poder também de conectar as pessoas, de ter acesso às informações e buscar ajuda. Ao mesmo tempo, elas podem agravar questões como se comparar com os outros, ter acesso a muitos estímulos que favorecem aí a violência contra si ou de uma forma mais geral. Então, eu acho que a gente tem que
olhar para esse tema com muito cuidado, não polarizar, não dizer que é uma coisa que a gente tem que abominar, excluir, nem achar que é um ambiente saudável e que a gente não tem que olhar para isso de maneira crítica. Então, o segredo é olhar para isso de forma equilibrada e também de uma maneira que a gente possa tirar melhor proveito ali daqueles recursos. Doutor Lúcio, pergunta aqui do Jaime, do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital. Obrigado, Jaime, por participar sempre com a gente. Ele quer saber se a hipnose pode ser utilizada em casos de insônia. Bom, existe vários tipos de tratamento para insônia. Então, na verdade, em geral, é feito um tratamento multidisciplinar. A gente faz um tratamento que envolve, muitas vezes, um profissional da psicologia, que é uma terapia cognitivo-comportamental para insônia. É o tratamento que existe uma maior evidência aí de controle da insônia, até a longo prazo. Muitas vezes a gente faz tratamento farmacológico com algumas medicações que induzem o sono, mantêm o sono contínuo, e existem outros tratamentos que aí entram como terapias alternativas, e a hipnose entra dentro desse campo. Então pode ter um benefício, mas em guideline terapêutico entra como primeira linha o tratamento até com a colaboração de um psicólogo, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, depois o tratamento farmacológico, e aí terapias alternativas que podem facilitar. Lembrando sempre de alterações comportamentais, então atividade física, controle do ambiente, maior exposição à luz durante o dia, menor exposição à luz próximo do horário de dormir, tudo isso. E o Marcelo Mendes está acompanhando a gente pela OTV. Roberto, ele quer saber se tem alguma diferença no treinamento do futsal down em relação às demais equipes. Bem rapidinho, Roberto, está no finalzinho do nosso tempo. Roberto, seu áudio está fechado. Em relação ao treinamento, a intensidade ela é menor, mas as regras e o processo ele é o mesmo do futsal, tá? A coordenação é a mesma, mas é só a questão de intensidade mesmo e respeitar, logicamente, a disposição física dos atletas. Bom, pessoal, vamos partir para o encerramento. Mensagem final de cada um e os canais. Você está falando então, Roberto, começa com você. Sua mensagem final, poucos segundos e seus canais. Tá, eu quero agradecer aí a todos, né, Mauro, pela oportunidade aí, e dizer que o esporte, dentro desses processos de psicologia na área é uma das referências de inclusão para a saúde, para o sono, né, e uma das esperanças também para muitas pessoas que precisam se socializar, está incluso aí em processo aí. Então, o esporte ele é um dos caminhos também para que a gente possa tá diminuindo ou observando essas questões de suicídio, essas questões de sono, né? Então, para a saúde, é um grande caminho aí. Ana Carolina, sua despedida, sua mensagem final, seus canais, 10 segundos. Agradecer aqui a participação. Meu recado final é que a gente pode cuidar da saúde mental, a gente pode trazer mais conscientização sobre esse tema e que o suicídio pode sim ser prevenido. Isso parte aí pela forma como a gente fala sobre isso e se dispõe a ajudar e a buscar ajuda também. Nossos canais oficiais, programa Semente Oficial, para ter mais informações aí sobre o que a gente desenvolve. Dr. Lúcio Uebra, seus canais, sua despedida. Bom, obrigado pelo convite novamente. Eu queria só estimular isso, essa autoavaliação sobre a qualidade do sono e lembrar que existe aí tratamento para os distúrbios do sono, tem como a gente melhorar essa qualidade de vida. E eu tenho um canal no Instagram que eu compartilho ali informações sobre sono, muito relacionado com a arte e a cultura, que chama @sonolúcido. Então, eu sempre tento ali aproximar distúrbios do sono com arte e cultura. E faltou quem agora? Dr. Gleison, sua despedida, 10 segundos com os canais também. Obrigado pelo convite. Em nome da SBD, eu queria deixar o canal da SBD, que é o Dermatologia SBD, no Instagram, e o meu pessoal é o Gleison V. Duarte. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado a todos pela participação de vocês nessa edição do programa Gente que Fala, de quarta-feira, com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Dr. Lúcio Uebra, neurologista, médico do sono, também Dr. Gleison Duarte, médico dermatologista, coordenador da campanha nacional de dermatite atópica da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Ana Carolina D'Agostini, psicóloga, coordenadora do Instituto Ame Sua Mente e gerente de conteúdo da Semente Educação, e o Roberto Marciano, ele é publicitário, consultor em marketing esportivo, presidente do Andreense Futebol Clube. Programa Gente que Fala, sempre por aqui, realização da ABCom, apresentação minha, Mauro
Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, também pelas redes sociais. O Lucas Neto está chegando, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, para alegrar aí o seu início de tarde. Um abraço para você, Lucas, bom programa, um abraço para a audiência. Tchau, 1h em ponto, até amanhã.